Nos antigos estúdios do SBT, nesta rua, na Vila Guilherme, nasceu um dos programas mais populares da televisão brasileira, que conquistou a audiência apostando numa fórmula inovadora para a época, o telejornalismo dramático, uma história que começou há 23 anos. Brasil, 1991. Na ressaca do Plano Collor e do confisco das poupanças, um clima de desânimo e descrença no governo toma conta da sociedade. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Revistas revelam escândalos que no ano seguinte derrubariam o presidente. Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. A televisão aberta passava por mudanças, como o advento da TV a cabo e o avanço dos canais UHF. Os índices de audiência experimentavam queda. Para reconquistar o público perdido, valia tudo nos programas da época. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. O SBT, assim que foi inaugurado, ele já transmitiu um programa também que fez bastante sucesso, que foi o Povo na TV. O Povo na TV trouxe uma linguagem bastante aproximada das massas, bastante popular, e isso foi um alicerce para a chegada de um telejornal também voltado para as classes populares, também voltado para essas questões de crimes, de violência, e mostrando esses aspectos com mais dramaticidade. Para criar esse programa, o SBT, que já tinha tradição em importar produtos latino-americanos, buscou inspiração na televisão argentina. Esperemos que se mejore pronto. Sí, sí. ¿Hacemos la pausa? Ya volvemos con más información. Tinha essa coisa do plano de sequência. Era bem diferente, o plano de sequência era mais em cima do repórter falando, e nós fomos com o repórter atrás da notícia, atrás da matéria, em carro de polícia, subindo o morro, enfim. Nós fomos para lá. Quando voltamos para cá, começamos a procurar talentos que pudessem enquadrar nesse projeto, jornalistas que tivessem um perfil que pudesse ser adequado a isso, e perfil de repórteres mais novos que poderiam se moldar a esse formato. A redação ficou em verdadeiro burburinho, e todo mundo foi colaborar, porque a gente não sabia exatamente como é que era o jornal, o que ia acontecer. Eu tinha visto já os primeiros programas no ar, tinha acabado de entrar no ar, e eu via personagens, e não repórteres, mais show do que jornalismo, eu não queria. Mas depois eu fui pegando gosto. Eu falei, não, é legal, é um desafio, uma linguagem nova. Aceitei o convite do Marcos Wilson, e fui trabalhar no SBT na Vila Guilherme. Eu já tinha um programa de televisão, chamava Circuito Night and Day, o Night and Day, e eu cobria as baladas da noite, eu cobria os eventos que aconteciam, turismo, então era um programa de variedades. Comecei a usar o meu programa, que era um programa de final de noite, para denunciar erro médico, imprudência, negligência, imperícia. E aquilo começou a tomar uma repercussão muito grande. Os diretores de jornalismo, que eram o Albino e o Marcos, eles, vendo aquele trabalho que eu vinha desenvolvendo em defesa do consumidor, me chamaram para fazer parte
daquele projeto. O Silvio falou assim, olha, eu quero você apresentando aqui agora, mas eu não queria aquele apresentador de jornalismo, pura e simplesmente. Então, quando abriu a câmera, eu olhei para a câmera e falei, boa noite, são 6h30, começo aqui agora um Jornal Vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Nunca ninguém tinha feito isso. Demais, tá demais. Boa noite, Brasil. São 6h, horário de Brasília. Está no ar aqui agora um jornal independente que mostra na TV a vida como ela é. Pois é, e os ricos também cometem gafes. Um novo programa que trazia para as telas assuntos pouco abordados pelos telejornais da época. Pessoas comuns ganhavam espaço e revelavam histórias íntimas, dramáticas e reais. Essa era a proposta, ser um jornal vibrante que mostrasse na TV a vida como ela é. Nós éramos o primo pobre da imprensa. Só que a gente fazia justamente esse lado do povão mesmo. Então a gente levava o povo para a televisão e por isso que o povo... Agora, falar que o povo não gosta de vê-lo na televisão, isso é mentira, né? Porque aqui agora é uma prova disso. O povo assistia, a gente dava 34 pontos, 30 pontos em cima do Jornal Nacional, todo dia. E eles tiveram que mudar a abertura do Jornal Nacional, abriam com 2 blocos de polícia para poder brigar. E o povo não quer se ver na televisão? Que o cara fala, não, tem que pôr gente bonita e tal, porque o povo não gosta de espelho, né? Não existe isso, cara. Ele deu oportunidade para as pessoas falarem, né? Você não via, você via assim, entrevista com celebridades, de repente era o povão, estava ali falando, o povo estava participando. Era um programa diferente. Enquanto você via na televisão repórteres de paletó e gravata, comportadinho, durinho, lendo texto decorado, fazendo passagens com textos decorados, se impondo assim como sabe tudo, não, aqui agora mostrava o repórter com a sua naturalidade, andando, caminhando, falando de improviso. Era a narração da reportagem simultânea à gravação da imagem. Não tinha off. Você não vai, vamos gravar um off. Não, não tem off. A nossa matéria é narrada na rua. A nossa capacidade de improviso era muito exercitada. Eu mesma só fui convidada assim, e aceita ali naquele teste do Aqui Agora, que eu fiz lá no Rio de Janeiro, porque eu trabalhava em rádio. É como fazer ao vivo. A gente gravava o Aqui Agora como se fosse ao vivo. Então, você tinha que ter muita atenção a tudo, porque você está narrando o que está acontecendo aqui, digamos num tiroteio ou numa confusão, você está narrando o que você está vendo ali, mas está acontecendo outra coisa ali. Então você tem que ter atenção a tudo o tempo inteiro. Isso tudo é tiro que vocês estão ouvindo, gente! Sai daí, Zé! Vem pra canto, Roberto! Olha, os policiais mandam a gente encostar, a gente está super perigoso! Ai! O equipamento, ai! É muito tiro! Início da noite. Olha ali aquele grupo. Ai! Tiro. Olha lá, os policiais já chegaram até o campo de futebol aqui do morro. Se espalharam ali naquela área. As matérias, elas não tinham um tamanho ideal, não é o certo, elas não tinham 1 minuto, 2 minutos, elas tinham o tempo que elas tinham que ter. Se a gente tinha, de repente, uma movimentação na rua que demorasse meia hora, a matéria poderia ter meia hora. A gente não ia participar daquele processo engessado que a gente vinha do formato americano, de ter que ter 30 segundos, uma passagenzinha, um encerramento, não. A matéria era o tempo todo no ar. Muita gente brincava dizendo que era bruta no ar, a gente colocava bruta no ar mesmo. Então a matéria chegava, não dava tempo de editar porque estava longa, estava boa porque era uma discussão. Sempre me emocionava quando eu ia lidar com dramas humanos. Só que no jornalismo tradicional, se você está chorando e depois você faz um texto, o editor vai cortar aquela parte que você está chorando e vai te colocar mais sóbria no ar. O Aqui Agora era um telejornal que praticamente não tinha edição. A câmera ligava e a gente ia gravando. Então foi aí que as pessoas souberam que eu chorava quando fazia esse tipo de matéria. Isso acabou me dando uma marca, né? As pessoas me conheceram como a repórter chorona do SBT. Não tinha muito uma coisa assim de palanque, você não via isso nos apresentadores. Você não via os apresentadores dando tanta opinião pessoal
como você vê os apresentadores fazendo hoje. Às vezes o apresentador está fazendo um comentário sobre um assunto que, de fato, ele não pesquisou. Isso é muito simples, isso é achismo. Como eu, sentada no meu sofá, posso fazer. Agora, diante de uma câmera para milhões de pessoas, eu acho isso extremamente perigoso. Foi inclusive o primeiro programa a mexer com um gerador de caracteres ao vivo, que colocava em todas as suas matérias o destaque do que estava acontecendo. Hoje usa-se colete, a prova de bala, certo? Hoje você tem microfone sem fio, que era algo terrível na época, porque várias e várias vezes estávamos assim, no meio do tiroteio, eu e o Gil, e tinha de correr junto com a polícia, e não é uma coisa de brincadeira, você está dentro, você faz parte do contexto. Eu andava na frente do carro com a câmera no ombro, porque acontecesse alguma coisa, estava aqui com o microfone, com tudo aqui, acontecia qualquer coisa que eu percebia, saía correndo no meio do trânsito, no meio de tudo, repórter atrás, Gil Gomes atrás. Aquela época foi Deus que ajudou, porque não teve uma ocorrência de morte, na equipe técnica não teve. Estresse, correria, pressão pelo furo. Toda redação de TV é um pouco parecida, mas quem trabalhou neste programa do SBT há 23 anos garante. Os bastidores eram singulares. E eu estava na bancada, mas eu estava ainda assim, meio com a gravata assim, meio de lado e tal, né? Porque eu achei que era no outro break a chamada do programa. E naquela época aumentava a gasolina de manhã e de tarde, estava uma loucura e tal, né? E eu estava ali e chegou um menino da redação com um papel falando assim, aumentou a gasolina de novo, você precisa falar na chamada do Aqui e Agora. E eu tô ali assim, eu ouvi a vinheta do Aqui e Agora, mas eu achei que o Cisco, ou o Zé, não lembro quem era o diretor de TV na época, estava afinando a vinheta lá. E eu estava com aquilo na mão, achei que a chamada era no outro break, e eu falei, caralho, puta que eu pariu, aumentou a gasolina de novo. Quando eu olhei, eu estava no ar. E aí eu falei, não, você vai ver hoje no Aqui Agora, né? E, nossa, né, foi um burburinho tremendo e tal, não sei o que tem. Aí acabou a chamada, veio o menino lá, o Julinho da redação, falou assim, o Luciano Calegari, que era o superintendente na época, o vice-presidente do grupo e tal, né? Trabalhou com o Silvio 40 anos, o Luciano quer falar com você. Falei, tá bom. Aí pensei, bom, vou anunciar a saída de ônibus na TV rodoviária agora, porque eu perdi o emprego, né? Cheguei lá, ele estava rolando de dar risada. E falou para mim, falou assim, pô, o Silvio não para de dar risada em casa. E ele gostou muito disso, porque isso é o que é o diferencial. Quer dizer, é uma coisa que eu não programei, mas isso era o Aqui Agora. Né? O Aqui Agora permitia isso. Então sempre tinha um que dava um furo, né? Ou rir na hora errada, dar ataque de riso, né? Ver o cara cair, porque era ao vivo, né? Então era literalmente ao vivo. Então imagina como dava certo esse jornal. Esse jornal era muito louco, gente. Como é que dava certo? Porque era ao vivo, né? Não podia ter, assim, era difícil a matéria não entrar. Era muito bem feito esse jornal. Porque não acontecia esse negócio, agora falando de tal, para ir demorar, não. Sempre era um pique danado, né? O Maguila, ele era o nosso comentarista econômico. Ele saiu, ele escorregou numa folha de papel sulfite. E ele foi caindo em câmera lenta em cima do Enéas. O Maguila é deste tamanho, o Enéas é desse tamanho. Eles caíram em cima de uma bancada e arrebentaram com a bancada. Isso tudo ao vivo. Eu falando aqui a notícia e vendo os dois caindo em câmera lenta. Eu tive um ataque de riso no meio. Não podia ter rido, mas eu ri. Não deu jeito. Existia um vira-lata lá e ficava lá pela Vila Guilherme, lá, andando para baixo e para cima. Ele ia em todas as salas. Todo mundo gostava. Um dava aguinha, outro dava lanchinho, sabe? E um belo dia, tadinho, ele faleceu, né? Morreu. Fizeram um enterro dele, mas não foi feito numa forma pejorativa, entendeu? Uma coisa engraçada, muito simpática. Às vezes a gente estava indo, nem era o chefe que derrubava, a gente mesmo derrubava na rua, porque às vezes a gente estava indo para uma matéria e no meio do caminho passavam 3 carros de polícia, o sirene ligado, a gente já chamava assim, olha, tô derrubando a minha, tô indo atrás da polícia. Ou então, quando a gente não tinha nenhuma pauta para fazer, a gente se concentrava em alguns pontos da cidade. Por exemplo, Praça Clóvis, onde tem o quartel dos bombeiros. O primeiro carro de bombeiro que saía, pum, a gente ia atrás.
Às vezes você estava no centro de São Paulo, aí entrava pelo rádio o Dawashi ou Siqueira, nosso chefe, ou o Giba, o chefe de reportagem, corre agora para Guaianazes, do outro lado da Zona Leste, longe demais, que tem uma reportagem para você fazer, está acontecendo alguma coisa agora. Às vezes você chegava lá, tinha tudo e não tinha nada. Aí chamava pelo rádio, chefe, já não tem mais nada aqui, ou então tem tudo. Se não tem mais nada, não, agora você vai para o extremo da Zona Sul. Algumas vezes você chamava um veterano e não estava lá, e você tinha que ter o jogo de cintura de fazer com que alguma coisa acontecesse no estúdio, para você não tirar o jornal do ar e esperar aquilo chegar para poder ir adiante. Era um jornal de repórteres. Eles criaram uma equipe em que eles confiavam muito. Cada repórter tinha a sua característica pessoal. E essa característica foi implementada e foi fixada dentro do jornal. E cada um fazia aquilo com aquele seu estilo. A gente fazia ola na redação quando aumentava a pontuação. A gente se abraçava, a gente era legal um com o outro. Sabe? A gente não tinha ranço. A gente queria a vitória de um projeto que a gente estava fazendo. Mas uma coisa que eu lamento, que o jornalista de hoje não vai conhecer, é o clima da redação de antigamente. Dessa época, por exemplo. A redação borbulhava. Entendeu? Ela borbulhava logo cedo. Aliás, ela virava à noite borbulhando. Entendeu? Era muito ruído, era muita informação, era muita gente falando. Era uma coisa que hoje não se admite. Hoje você entra numa redação de jornal, você não escuta nada. Tudo bem, vai. Hoje em dia é muito mais fácil de fazer? Não tem dúvida. Entendeu? Eu só acho que é menos divertido. Algumas coberturas fizeram história. Quem participou guarda para sempre na memória detalhes daqueles dias. Nós estamos pela Zona Sul de São Paulo, aqui próximos do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, e recebemos a informação de que acaba de cair um avião. Ali a fumaça ali, um helicóptero já sobrevoando o local, acaba de cair um avião. Segundo as primeiras informações, seria um avião da TAM. Ainda informações sobre vítimas. Meus bombeiros tentam abrir uma casa ali, abrir, parece que tem vítimas. Nós somos a primeira equipe a chegar no local e olha, eu me arrepio, até hoje eu me arrepio de lembrar desse acidente. Você começa a receber imagens e aí você entra em pânico. Foi um dia que eu chorei. Uma cobertura polêmica que rendeu muitas críticas ao SBT foi ao ar em 1993. O suicídio de uma jovem de 16 anos que se jogou de um prédio no centro de São Paulo. A única coisa que ainda a gente conseguiu fazer com que as pessoas todas do aqui e agora entendessem que não podia fazer era a menina se estatelando. Então, quando chegava perto dela cair, dela chegar no chão, congelava a imagem. Que ninguém quer ver isso. Certo? As pessoas começam a achar que você é um grande canalha. Que você, amanhã, se acontecer com ela, que está vendo lá na televisão, você não vai hesitar em momento nenhum em execrá-la também. Foi muito explorado. Volta e meia exibiam, não tinha sido exibido uma morte ao vivo até o momento, na televisão, daquela forma, em rede nacional. E o SBT começou a ser taxado, falaram, poxa, não podem ir por aí. Taxado pela sociedade, taxado pelo governo, por várias opiniões contrárias e até pela concorrência, que também via que aquilo, ao mesmo tempo que denegria a imagem da televisão aberta, estava prejudicando também. Vários repórteres passaram pelo Aqui Agora, mas um deles, em especial, fez história. Gil Gomes veio do rádio, tinha um visual que fugia do padrão televisivo para a época e uma narração marcante, diferente, que conquistou os telespectadores e virou símbolo do programa. No crime, maiores aproveitando que menor não paga, que menor diante da lei é impune. Maiores se aproveitam, induzem e depois usam as crianças para os seus crimes. E ai da criança que não obedecê-los, é a lei do cão, é a lei da força, é a lei do matão. Ele cativava, ele sabia contar a história do começo, meio e fim. E prendia o telespectador. A gente brincava assim, ô Gil, fala da flor, isso dentro do carro.
Ele, para chegar até a flor, ele falava assim do começo do mundo, então ele fantasia, ele consegue contar algo que você nem esperava. O trabalho de Gil Gomes marcou a história do programa e do SBT. Hoje, o jornalista está afastado da televisão por motivos de saúde. Em pouco tempo, o Aqui Agora se tornou o carro-chefe do SBT, alavancando toda a audiência da emissora. Passou a concorrer diretamente com as novelas da TV Globo, alcançava picos expressivos no Ibope. Aqui Agora não tinha concorrente direto nesse gênero, né? Então, a televisão vivia uma fase completamente diferente do que se vive hoje. Hoje você coloca um programa como Aqui Agora no ar, né? Daqui a pouco as outras emissoras resolvem colocar programas parecidos e aí a audiência se divide. Eu me lembro muito bem porque eu fazia questão de anotar essas peculiaridades, né? O maior pico do Aqui Agora foi 33 pontos no resgate do helicóptero do Ulisses Guimarães. Mas a boa audiência não se traduziu em verbas publicitárias. O programa não era rentável para a emissora. E a fórmula do Aqui Agora, antes inovadora, se desgastou. Foi a questão de superexposição. Quando nós resolvemos dividir o jornal. Por conta da boa audiência da tarde, resolvemos fazer uma edição na hora do almoço. E aí, muito cansa. Esse tipo de programa só dá prejuízo. Só que é um grande alavancador de audiência. Por que eles existem? Simplesmente para jogar a boa audiência para o programa seguinte, que pode ser um programa comercialmente viável. Os grandes patrocinadores não querem unir sua marca a esse tipo de programa. Para alguns, um programa inovador, um telejornal que dava espaço às massas. Para outros, uma atração sensacionalista sem credibilidade. Na redação não era um telejornal, ele era um programa jornalístico para explicar essas discrepâncias. Como é que um jornal, uma matéria gravada na segunda-feira vai na terça, na quarta, na quinta, com o mesmo conteúdo? Então, para explicar, quando você questionava isso, mas nós não somos um jornal, nós somos um programa jornalístico. Quando você coloca o piririm pororó para falar da previsão do tempo, você sai do jornalismo ali. Você colocar uma Maguila para falar de economia, não era, quer dizer, ele já começou de uma maneira que não era jornalística. O que um pugilista, que não é especialista em economia, pode dizer a respeito da economia que uma dona de casa não fala? Aqui Agora era sensacionalista, evidentemente sensacionalista. Agora, os componentes que ele carrega para formar esse telejornal, para formar esse gênero, não é só o sensacionalismo. Se fosse só sensacionalismo, ele não teria sucesso. Os componentes são os mesmos que o telejornal também carrega. Os formatos são os mesmos que o telejornal também carrega. É o sensacionalismo, mas que também tem o formato reportagem, entrevista, link ao vivo, apresentação em estúdio, cenografia, figurino. Então são vários componentes que, aliado ao sensacionalismo, fizeram a fórmula de sucesso. Teve matérias sensacionalistas, sim, não há como dizer que não, mas também teve matérias sensacionais. Existiam, no Aqui Agora, personagens e existiam jornalistas. E eles iam contando o crime, o Gil Gomes ia contando. Você chegava, você era capaz de descrever o defunto sem ter visto o defunto, entende? Porque isso era uma arte. E as pessoas falam, aquele jornal sanguinolento, ela não viu o sangue, ela sentiu, ela teve a sensação, entendeu, de que aquilo era sanguinolento. Por isso que se dizia que era sensacionalista, porque era uma questão de sensacional, era sensacional. Perto de coisas que a gente vê na televisão hoje em dia, era um jornal até ingênuo, até bobinho. Para o jornalismo feito naquela época, o mundo existia dentro dos gabinetes oficiais. Né? A não ser que tivesse que matasse alguém num bairro nobre de São Paulo, ou na USP, a não ser que tivesse um acidente muito grave onde morressem 200 pessoas, o povo não existia no telejornalismo brasileiro daquela época. Era gabinetes oficiais, do governador, do prefeito, do presidente, do Senado, enfim. Ou então jogar campo de futebol. Era assim que era. O Aqui Agora, o grande trunfo do Aqui Agora foi ter colocado o cidadão comum, o povão, na tela, no ar. E isso foi revolucionário.
O último Aqui Agora foi ao ar em agosto de 1997, há 17 anos. O programa é considerado o primeiro telejornal dramático da TV brasileira. Mas qual é o legado do Aqui Agora para o telejornalismo do século XXI? Nas passagens, andando, caminhando, pegando objetos, correndo até, porque antigamente era só parado. Não é que você não possa fazer uma passagem parada, mas se você pode interagir com o ambiente, perfeito, isso te aproxima do telespectador. Quando pegou fogo no edifício Joelma, no edifício Andraus, as pessoas estavam se atirando, o repórter não demonstrava absolutamente nada. As pessoas estão se atirando aqui atrás, elas estão caindo, etc. Assim, né? E o Aqui Agora modificou. Quando os repórteres iam para a rua, corriam, subiam o morro, eles mostravam a câmera balançando, o repórter ofegante. Este comportamento mudou. Mudou para mostrar que aquele que está na frente da câmera também é ser humano, do jeito que o que está assistindo. Outra coisa também, que antigamente você não ouvia tanto a pergunta do repórter nas edições mais quadradinhas de antigamente. E como no Aqui Agora era plano sequência, entrava tudo, entrava pergunta. Até porque é isso, às vezes você tem que saber qual é a pergunta para entender direito por que o teu entrevistado respondeu daquele jeito. E esse também é um legado do Aqui Agora. Né? A própria edição também, né? Deixou de ser uma coisa quadrada, linear, chata, sabe? Numa nota só. A edição do Aqui Agora, ela talvez parecesse um pouco caótica, mas ela é a semente dessa edição hoje que a gente vê, assim, mais nervosa, mais empolgada. A gente estava ali ocupando uma lacuna que era do Estado. Então, aquele sentimento de injustiça, tal, eu vou chamar o Aqui Agora. E isso era uma coisa que fazia com que o telespectador se sentisse dentro da televisão. E isso mudou tudo. É que o telejornalismo precisa atentar para as mudanças. O telejornalismo, ele é o programa que, evidentemente, você reconhece assim que você liga a televisão, imediatamente. É o apresentador lendo um texto, chamando reportagem, sentado na cadeira com uma bancada à sua frente. Essa fórmula está extremamente desgastada e, por isso, naquele momento, qualquer coisa que apareceu diferente fez sucesso. No caso, fez sucesso a dramaturgia dentro do telejornal, fez sucesso o sensacionalismo, fez sucesso a exploração da violência urbana. Mas o telejornalismo ele ficou muito atento para isso depois do Aqui Agora, para a necessidade de renovação constante. Não conseguiu isso até hoje.